Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com alegria estou acolhendo aqui na Rádio Catedral o João e Marcos, que são participantes, cofundadores ou fundadores do site revistacatólica.com e do canal YouTube, que hoje tem 60 mil inscritos. É um trabalho que traz grande retorno, grande benefício espiritual para tantas pessoas aqui, acredito, no Rio de Janeiro, mas também outros lugares onde as pessoas têm acesso à internet. Sejam bem-vindos, boa tarde. Tem alguma questão, alguma pergunta para apresentar? Sim, nesse próximo domingo agora, estamos nos preparando, né, para a grande festa da igreja, domingo de Pentecostes, né, uma data muito importante da nossa caminhada de fé, muito importante para a nossa igreja. E surge a pergunta, muitas vezes se fala do início da igreja, né? Está dentro da história, do contexto da igreja, do início da igreja se dá em Pentecostes, né? Ou seja, quando os apóstolos recebem o Espírito Santo. A pergunta que eu gostaria de dirigir para o senhor é nesse momento que a gente pode falar que está começando a igreja e começa exatamente pelo receber o Espírito Santo? Para mim é difícil dizer, na verdade, qual é o momento certo para iniciar, que podemos dizer que naquele dia, naquele momento, iniciou a igreja. Porque eu acredito que se Jesus tivesse uma vontade de apertar o botão do start para dizer que agora vai começar a igreja, porque este momento de começar ele é tão importante, ele faria isso. Ou então a própria Sagrada Escritura, própria revelação de Deus nos mostraria qual é o momento exato do início da igreja. Mas eu acredito que não teve nenhuma necessidade de construir igreja desta maneira. Então, eu acredito que existiam vários momentos, estágios da construção da igreja, da preparação da igreja, que na verdade ela já começava a existir. É difícil, por exemplo, não afirmar que Jesus, junto com os apóstolos, eles não eram já uma igreja. Eu acredito que, partindo dessa imagem que São Paulo nos repassa de Jesus como cabeça e todos nós como membros deste corpo, eu acredito que podemos dizer claramente, Jesus era já uma cabeça que estava guiando os apóstolos, que eram ajudantes dele, que estavam junto com ele. Então, por exemplo, esta vivência já era uma vivência da igreja. Podemos olhar um pouquinho mais cedo. Própria Nossa Senhora, o nascimento dela, aquela que deu à luz a Jesus, que é a cabeça da igreja. Será que este momento do nascimento dela não poderia ser considerado o momento do começo da história da igreja? Ou então o nascimento do próprio Jesus? Também poderia ser o momento, aquele dia nasceu cabeça da igreja. Cabeça da igreja, né? Mas nasceu, na verdade, neste mundo. Ele já existiu antes do tempo. Então, na verdade, início da igreja antes de começar o tempo. Sim. Nossa, porque ele é a cabeça da igreja desde sempre. Então, eu não sei que eu respondi essa pergunta. Eu posso dizer que, de repente, compliquei. Eu então mostrei que ela, na verdade, existiu desde sempre. Apenas se tornou presente no mundo através destes passos. E mais ainda, nós sabemos que ela não tem um fim neste mundo dessa realidade que nós conhecemos. O que nos fala o Catecismo da Igreja sobre 3 igrejas, a qual nós participamos, ela se chama Peregrina, né? Segunda, a qual nós estamos indo, aquela padecente. E ainda esperamos participar um dia outra igreja. Triunfante, né? Então, também é difícil dizer, né, que estas igrejas não fazem parte da igreja. Fazem. Começam quando, tudo mais. Então, eu acho que, resumindo, é interessante compreender que
este mistério é um mistério do próprio Deus. A igreja, por mais que às vezes popularmente se pensa, ela é do Papa, ela é dos bispos, dos padres, dos leigos. Não, em primeiro lugar, ela é de Deus. Ou seja, quem é o proprietário? No CNPJ dela lá, vamos dizer que aquela da criação dela, está o próprio Deus como proprietário. A igreja é dele, entrega para nós. É dele, por isso ela é eterna. Entregue a nós, por isso ela tem dificuldades. Ela é santa, porque ele está presente. E é pecadora, porque nós também estamos presentes nessa igreja. Então, um mistério muito grande, e eu acho aqui a presença, voltando a esse contexto de Pentecostes, claro, foi um momento muitíssimo importante, né? A chegada do Espírito Santo e aquilo que a presença dele, prometida pelo próprio Jesus, fez na vida deles, né? Realmente foi um passo muito importante, né? E eu gostava e gosto de usar essa como se fosse imagem que no dia de Pentecostes o coração da igreja começou a bater. Não significa que ela começou, mas a presença do Espírito Santo fez ela começar realmente funcionar de uma maneira muito parecida com aquilo que nós conhecemos como igreja no dia de hoje. Então eu perguntaria para o senhor, assim como na passagem dos discípulos de Emaús, os discípulos vão falar assim, que enquanto Jesus falava, o coração deles ardia, né? E então a gente pode falar, então, como o senhor colocou, que o coração da igreja começou a bater. Poderia utilizar também que a igreja o coração começou a arder exatamente por conta dessa infusão do Espírito Santo? Ou seja, seria, porque às vezes a gente escuta a palavra queimar, né? Eu não sei se é muito apropriado, que o Espírito Santo queima. Esse arder, né, que o Espírito Santo causa no coração da igreja, causa no nosso coração. Entendi. É assim por que a gente poderia ir? É um modo de olhar, né, na própria imagem que nós temos do dia de Pentecostes, né, aquelas línguas de fogo, né? Numa maneira muito simplificada, alguém olhava, é um fogo queima. Então alguém poderia dizer, veio este fogo agora para queimar. Eu não sei, pelo menos não vimos nada de lesões na cabeça dos apóstolos provocados pelo fogo que veio e estava queimando. Mas não temos dúvida que o coração deles mudou. O coração deles se tornou diferente. O coração deles começou a arder como eu acredito, força que até agora eles não conheciam, até então eles não conheceram. Realmente eles eram transformados porque acolheram o Espírito Santo, né? Porque eles abraçaram aquele que foi enviado pelo próprio Jesus, né? E essa presença do Espírito Santo neles fez toda a diferença. Impressiona, vamos ler isso no domingo, né? Aquela imagem dos apóstolos até então atormentados, né? Por causa do medo, amedrontados, né? Toda essa imagem dos apóstolos perdidos um pouco, apesar firmes na fé, porque estavam em oração, eles não estavam lá desesperados mesmo, mas faltava alguma coisa, né? E estes homens que estavam escondidos no cenáculo por medo dos judeus, eles saem e começam a falar para os ouvintes, para os judeus que se reuniram em volta de cenáculo, apontando claramente nos erros que cometeram há pouco. Vocês que mataram Jesus. Mas, claro, isso mostra a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, dado para nós, traz reconhecimento do pecado. Ele não é o Espírito Santo que vem para passar a mão na cabeça e dizer, não se preocupe, eu vou te defender,
Tipo, você pode continuar sendo pessoa má, pessoa errada, eu vou te sempre defender. Não é assim, não. Ele fala, olha a realidade na qual você se encontra. O ensinamento sobre pecado é este, né? Veja a sua condição. Você tem que ver a realidade, a miséria na qual você se encontra, para perceber, primeiro, que você não é capaz de se ajudar a si mesmo, e para que você procure aquele que já te estendeu mão para te salvar. Esta é a obra do Espírito Santo. E, com certeza, para isso, ele nos incentiva. Ele nos, com certeza, ele nos dá força. Ele nos anima. Queima aqueles, de repente, que correm pouco na direção da salvação. Então, queimando uma parte do corpo que faz que a pessoa corre para frente, de repente, até que funcione. Mas, nesse sentido, parece que a expressão que me vem à memória seria o Espírito Santo. Então, o fogo do Espírito Santo seria um fogo revelador, que revela para impulsionar, que seria o arder, impelir, né? Impelir, né? Impulsionar seria o arder, fazer o coração dos apóstolos arder para revelando-os a verdade, para que eles possam, impulsionados, levar o Evangelho a todos, né? Isso que nós percebemos que aconteceu, de fato. Que essa mudança era total e estes apóstolos, a partir desse dia, realmente eles partiram não só para o encontro daqueles homens, mulheres em Jerusalém, mas para todos os lugares do mundo, né? E se hoje podemos dizer que a mensagem de Jesus é conhecida no mundo inteiro, é porque começou naquele momento muito pequeno, com exatamente da chegada do Espírito Santo, que faltava ainda neles como aquela parte importante da presença de Deus na vida deles, para que eles sejam guiados, fortalecidos. E aí nós lembramos aqui até toda essa presença de Deus através do Espírito Santo, né, presente em nós, que nos expressamos em dons do Espírito Santo, né? Eles são todos dados para nós para exatamente este objetivo. Então, o Espírito Santo ele fez o grande diferencial na vida dos apóstolos e faz o grande diferencial na nossa vida também, né? Sem dúvida. Em dois momentos na nossa vida, por dois sacramentos, nós recebemos esses dons, né? Primeiro no batismo e depois na crisma, né? E muitas vezes a crisma é celebrada até no próprio dia de Pentecostes. Como compreender assim o Espírito Santo que a gente recebe no batismo e o Espírito Santo que a gente recebe no sacramento da crisma, né? Porque assim, se a gente já recebeu, a gente recebe novamente? Ou qual é a diferença? Assim, como compreender? Eu acredito que toda a diferença no receber e doar, né? O Espírito Santo foi dado para nós no dia de Pentecostes, no dia do nosso batismo, foi dado para nós. Se nós recebemos ou não, isso também, em certa maneira, depende de nós. Ou seja, se vamos olhar, por exemplo, o batismo de uma criança, o Espírito Santo é dado, ele está presente tanto quanto as pessoas querem aproveitar da presença dele. Então, a própria criança não tem como dar este passo da fé. E eu quero receber o Espírito Santo. Aderir, né? Exatamente, mas tem os pais que, em nome dessa criança, pedem: vem Espírito Santo, traz, por favor, para a vida dela tudo que exatamente a obra salvífica de Jesus trouxe para a nossa história. Então, os pais, com certeza, provocam esse recebimento do Espírito Santo. O crisma, o momento de crisma, outro sacramento, é o momento onde já se espera que a pessoa, com sua maturidade própria, já é capaz de dizer por si, já não é mais o momento de um rito no qual alguém fala em nome, meu nome, vamos dizer assim. É outro momento da vida da Exatamente, da outro pessoa. momento onde a pessoa já em nome próprio está dizendo: vem Espírito Santo, eu
espero você, eu quero a tua presença na minha vida, eu preciso ter você como meu guia para me conduzir. Falando em outras palavras, depois de Pentecostes, o Espírito Santo não precisava se dar de outra maneira, ele já estava presente. Mas na história de uma pessoa, ele se torna exatamente presente no momento do batismo, e esse é o mais importante, crucial momento, e depois, claro, Crisma é outro sacramento, mas também em todos os outros momentos, como no próximo domingo, nós podemos pedir para que este Espírito Santo venha para nós. Por quê? Porque queremos colaborar com ele. E aqui é um grande segredo. Não é dado para ele vir e dizer, cheguei, e aqui acaba a história. Não. Porque eu quero colaborar com ele, porque eu quero deixar o espírito mundano, todas essas ideias humanas de lado, eu quero ser guiado por ele. E por isso que cada um de nós aproveite bem esta semana, se preparando para esta grande solenidade de Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.